Dezenas de bombeiros trabalham sem parar já há mais de 30 horas nos escombros do prédio que desabou em São Paulo. É um trabalho infatigável desses bombeiros, né? Admirados por todos nessa luta das equipes de resgate que não desistem de tentar encontrar sobreviventes, né? Glória Vanik, bom dia. Bom dia, Chico, Ana Paula, bom dia para todo mundo. Pois é, Chico, por enquanto a única certeza dos bombeiros é que tem pelo menos uma vítima nos escombros. É aquele homem identificado como Ricardo, que os bombeiros tentavam resgatar exatamente no momento em que o edifício desabou. A gente vai ao vivo até lá, o local dessa tragédia. O repórter Tiago Scheuer tem outras informações para a gente. Tiago, bom dia. Oi, Glória, bom dia para você, bom dia, Brasil. Por aqui, Glória, os bombeiros agora trabalham com um número de 44 pessoas desaparecidas. Por que esse número? Mais de 300 que moravam nesse prédio se cadastraram na prefeitura. A prefeitura fez esse cadastro, a prefeitura aqui de São Paulo. E aí faltam se apresentar para a prefeitura 44 pessoas. Mas isso não significa que essas pessoas estejam ali embaixo dos escombros ou que elas estavam na hora do desabamento do prédio ontem de madrugada aqui no centro da cidade de São Paulo. Por isso que os bombeiros ainda trabalham apenas com uma vítima desaparecida nos escombros, que seria o Ricardo, como você falou, Glória. Esse trabalho aí durou toda a madrugada, os bombeiros não param de trabalhar, você vê imagens agora. Eles começaram a resfriar isso já ontem de manhã, né, quando aconteceu essa tragédia aqui, e ainda estão fazendo o resfriamento, ainda sai muita fumaça branca dali. O tenente do Corpo de Bombeiros me falou que essa fumaça tem vapor d'água e também indica que tudo está sendo resfriado, ainda está muito quente no meio dos escombros. O que eles estão fazendo nesse momento? Estão tentando retirar manualmente parte do entulho que está nas bordas de tudo isso. Esse entulho ele está mais frio e o que eles fazem? Tiram esse entulho, pedaços de concreto, madeira, ferro, acabam cortando, diminuindo o volume desse entulho e aí eles colocam em caminhões, já estão separando em montinhos do lado de cá para colocar em alguns caminhões de entulho que estão levando esse material todo daqui já desde ontem à noite, 10h30 da noite. O que a gente percebe também é que eles estão tendo um cuidado muito grande com o prédio que fica do outro lado da rua. Esse prédio ele está com uma imensa rachadura do lado de fora dele. Os bombeiros já fizeram uma vistoria junto com a Defesa Civil, mas eles estão tomando um cuidado porque esse prédio também pegou fogo e agora tem um equipamento dos bombeiros aqui que emite sinais de laser nesse prédio. Então esse sinal de laser, qualquer movimentação, por menor que seja, o laser identifica e acaba emitindo um aviso sonoro. Por isso que eles estão prestando atenção para que evitem qualquer problema, inclusive com a estrutura que está do outro lado da rua. Pelo menos uma semana de trabalho, viu, Ana e Chico, para limpar tudo isso e também 48 horas, ou seja, só amanhã de manhã, para poder vasculhar o entulho ali no meio. É com vocês. É isso, Tiago. Os números sendo atualizados a todo momento, né? Os bombeiros tinham dito pra gente que havia 29 moradores cadastrados ainda não encontrados. Agora o Tiago passa a informação de que o número atual com que os bombeiros trabalham é de 44 moradores cadastrados e que não foram localizados ainda. Foi uma madrugada inteira em que os bombeiros se revezaram num trabalho braçal, muito cansativo. E muitas famílias também, né, Glória, passaram a noite lá perto da área do prédio. Pois é, Ana, cerca de 50 pessoas dormiram ali em frente a uma igreja que fica do lado do prédio. Elas não querem ir para os abrigos da prefeitura porque acham que tem mais chance de conseguir um novo lugar para morar se elas ficarem por ali. Desde quando o prédio caiu, pouco antes das 3 da manhã da terça-feira, o trabalho dos bombeiros não parou. A gente vai fazendo alguns revezamentos, então a gente vai trocando as equipes, né, com outras equipes de várias unidades do bombeiro, para que não sobrecarregue demais o tempo de trabalho. A Camila se apresentou como voluntária e ajudou os mais de 70 bombeiros. Então, a gente dá todo o suporte, né? Carregando os materiais, se precisar remover alguma viatura ou alguém passar mal, a gente está aí para socorrer. O trabalho de resfriamento dos escombros continua durante a madrugada. Agora os bombeiros estão com 2 mangueiras apontadas para a estrutura, que dá para ver que ela ainda está bastante quente. Algumas máquinas mais pesadas já trabalharam, como essa retroescavadeira aqui atrás de mim. Ela participou da desobstrução das ruas aqui do entorno para tirar o entulho que estava impedindo a passagem, mas ainda sem mexer nos escombros. Muitos moradores do prédio passaram a noite na rua, a maioria em frente à igreja católica que fica bem perto da antiga residência. Eles se recusam a ir para o abrigo da prefeitura.
acreditam que terão mais chances de conseguir uma residência se ficarem por ali. Para mim, para minha filha e para ele. É igual eu tô falando, vai jogar a gente numa briga e amanhã nós tem que sair, tem que resolver nossa vida, nós não vai ficar lá. E ela tem que... É assim que eles fazem. O Jaime também não quer sair. Ele dormiu ao lado de outros moradores em um colchão doado. Ele perdeu tudo no incêndio. Perdi a geladeira com comida, 2 botijão, foi armário cheio de roupa, armário cheio de DVD, rádio. Assistentes sociais da prefeitura também ajudam os desabrigados. Trabalho de atendimento socioassistencial já compreende a ajuda para a obtenção de documentação que tenha sido perdida e para encaminhamento de acolhimento ou de outras demandas que essas pessoas tenham nesse momento de vulnerabilidade. Durante a madrugada teve solidariedade. Pessoas como a Caroline, dona de uma hamburgueria, que saiu da Zona Sul para levar sanduíches para quem morava no prédio. Pouco que a gente está fazendo está ao nosso alcance, que é dar uns lanches para eles lancharem. E a minha oração, que eu oro muito por eles, porque por essa tragédia aí, ninguém merece estar passando por isso. Bom, uma força-tarefa de engenheiros e técnicos da Defesa Civil avalia os danos causados aos imóveis vizinhos ao prédio que desabou. O governador Márcio França disse que vai oferecer auxílio moradia por 1 ano para as famílias desabrigadas. E pouco mais de 80 pessoas foram para abrigos, Ana e Chico. Agora, muita gente vivendo assim nas ruas de São Paulo, né, Glória? Olha, esse não era o único prédio abandonado, ocupado por sem teto na região central da cidade. Mais de 4.000 famílias vivem assim, de maneira improvisada, em condições absolutamente precárias e, como a gente viu aí, perigosas, né, Glória? Pois é, Chico, são prédios ocupados, muito velhos, a gente sabe, ali na região central, tem muitos fios soltos, né, condições precárias. Segundo a prefeitura, só ali na região central de São Paulo são 70 prédios. Mas essa é só uma estimativa, né, já que o último censo de ocupações foi feito há 18 anos. A gente vai ver na reportagem do Roberto Kovalik. Estação da Luz, um símbolo que reflete o passado rico e elegante do centro de São Paulo. Reflete também o presente degradado, sujo, cada vez mais abandonado. Do outro lado da estação, 2 enormes prédios invadidos, com famílias morando em situação nitidamente precária e, a julgar pela instalação elétrica, totalmente insegura. Um movimento por moradia controla o prédio com mão de ferro. Ninguém entra sem autorização e nós não a recebemos. A prefeitura calcula que 70 prédios do centro de São Paulo foram invadidos por aproximadamente 4.000 famílias, sob o comando de uma dezena de movimentos. Este prédio é um antigo hotel que foi abandonado e há 8 anos ocupado por 85 famílias. A gente percebe que tem alguns problemas na pintura, nos elevadores que não funcionam, faltam vidros nas janelas, mas, em média, este prédio está bem melhor do que as demais invasões na cidade de São Paulo. Os próprios moradores reconhecem isso e eles tentam se organizar, de certa forma, para manter essa limpeza. A gente vê que os corredores estão limpos. Para entrar nesses prédios, a gente precisa negociar com as lideranças dos movimentos. E foi só nesse que eles deixaram a gente entrar. E a gente tem autorização para visitar um apartamento, que é este aqui. Vamos dar uma olhada como é que é esse apartamento. O casal mora num dos maiores apartamentos da ocupação. São 3 cômodos. Um funciona como sala e cozinha. O outro é o banheiro e a lavanderia. Tem máquina de lavar aqui. Tem a máquina de lavar, aqui é o sanitário e o chuveiro. Para a gente não forçar muita luz, o chuveiro frio. E ainda tem o quarto. O apartamento é o dobro dos demais do prédio. É um quarto conjugado, como vocês podem ver, né? Eu diria que seria o quarto mais caro, no caso, né? Portanto, aqui eu pago 300, que é 150 por cada cômodo, né? O que é feito desse dinheiro aqui? É para a gente poder comprar produto de limpeza, para limpar o coletivo, é para a gente para dar a contribuição dos porteiros, que nós temos porteiro de dia e de noite. O repórter da Globo News, Vitor Ferreira, foi a uma outra ocupação no centro de São Paulo. Ele encontrou Josenildo da Silva, que faz parte do movimento de luta social por moradia, o mesmo do prédio que desabou. Josenildo cuida da manutenção dos edifícios ocupados. No que ele mora, dá para ver no primeiro andar muitos fios soltos no teto. Um deles leva energia para essa lâmpada e é assim em todos os andares. Ele diz que o prédio que desabou era velho e já apresentava problemas. O prédio ficou muito tempo parado, né? Ficou muito tempo parado e aí a gente já tinha
mais de 2 anos que morava lá e continuava na manutenção todos os dias. A gente estava esperando a prefeitura já indenizar os pessoal para a gente tirar a família de lá. O prédio que caiu era velho e tinha problemas, mas não era barato morar lá, como contaram alguns moradores logo depois do desabamento. Todo mundo pagava aluguel, ninguém morava de graça. Eu pagava R$400, entendeu? Esta urbanista diz que o centro de São Paulo está sendo abandonado porque a atividade econômica migrou para outras áreas da cidade. E as ocupações são resultado de 2 problemas: a falta de moradia e o fato de o poder público não cobrar dos donos um destino para os prédios. Os proprietários desses imóveis deixam os imóveis desocupados, fazendo especulação imobiliária, esperando que um dia eles voltem a ter a lucratividade que eles imaginam e que eles possam vender pelo valor que eles imaginam vender. Fora isso, a gente tem um problema, que é um problema de política pública. Por muitos anos, o poder público não se importou com esses imóveis vazios e não fez nenhuma operação para retorná-los ao mercado e ao uso, para dar função social a eles. O prefeito Bruno Covas diz que os prédios invadidos vão ser inspecionados. A Defesa Civil vai fazer um levantamento nos 70 prédios que estão ocupados, que estão invadidos aqui na cidade de São Paulo, para a gente verificar que ações a serem tomadas no curto prazo, se há alguma ação emergencial que precisa ser feita no curto prazo, do ponto de vista de risco desses 70 prédios. Bom, em 2015, o Ministério Público Estadual abriu um inquérito para investigar o risco de desabamento, mas em março desse ano arquivou, baseado em um laudo da Defesa Civil que não constatou riscos na estrutura do prédio que desabou. Agora, depois do desabamento, o Ministério Público decidiu reabrir o inquérito, Ana e Chico. Agora, né, agora não adianta mais, né? São muitas tragédias anunciadas aí em São Paulo, como a gente mostrou. Agora, durante a reportagem, a gente reviu aí a imagem mais dramática dessa cobertura toda, né? Que é aquela daquele homem que estava ali prestes a ser resgatado quando o prédio desabou. Esse homem foi identificado até agora apenas como Ricardo, mas aos poucos a gente vai sabendo um pouco mais da história dele. Amigos contaram que ele enfrentou o incêndio para resgatar crianças, né, Glória? Foi, Ana Paula. Um dos amigos contou que ele conseguiu retirar 4 crianças lá de dentro, viu? E esse mesmo amigo disse que pediu para o Ricardo não voltar para o prédio. A gente vai ver agora na reportagem do Roberto Paiva. A missão do sargento Diego era retirar os moradores do prédio vizinho ao edifício que pegou fogo, no Largo do Paissandu, centro de São Paulo. Mas um pedido de socorro fez com que ele e a equipe mudassem os planos. Quando chegou a informação para a gente que teria uma vítima do lado de fora, presa no cabo de aço do para-raio, né, segurando, e de pronto, né, a gente já estava próximo do prédio, pegamos uma corda, que foi o mais fácil de pegar, e subimos com a corda. O sargento começou um trabalho para tentar resgatar a vítima. Com o cinto alemão desse, o soldado Berigo fez esse primeiro nó, e o segundo nó que eu coloquei uma fita tubular. O que é uma fita tubular? Essa fita aqui, ó. Tá? Qual que era a ideia inicial? Ter um suporte para ele no tórax e nas pernas. Eu consegui verbalizar com ele, ele ficou tranquilo, pedi para ele confiar na gente. A gente acreditava a todo momento que a gente ia conseguir retirar ele de lá. Estava tudo pronto para içar o homem. Por questão de segundos, o resgate não foi possível. Infelizmente, caiu mais ou menos 6 ou 7 andares sobre ele, tensionou a corda e a corda não aguentou o peso, né? Estourou. Eu não daria 30 ou 40 segundos para a gente conseguir finalizar o processo. Antes de tudo vir abaixo, o bombeiro conseguiu perguntar o nome da vítima, Ricardo. Este grupo trabalhava com Ricardo, que era conhecido pelo apelido de Tatuagem. Ele trabalhava no centro de São Paulo descarregando caminhões e gostava de andar de patins. Os amigos dizem que estiveram com Ricardo pouco antes do incêndio e que ele usava a mesma blusa azul que aparece nas imagens do resgate. Era ele porque ele estava de calça jeans clara e a blusa azul. Ele falou pro bombeiro, né? Ricardo, o nome dele. O bombeiro na entrevista falou, é ele mesmo. Um dos amigos contou que viu o momento em que Ricardo subiu no prédio em chamas e depois voltou trazendo crianças no colo. Desceu as 4 crianças que eu vi, aí desceu. Então ele não foi até nós, ele só deixou na porta do prédio, assim, na portaria, e deixou. Aí eu só vi ele assim, de relance, assim, na hora que ele já deixou as crianças e voltou. O amigo chegou a pedir para ele não retornar ao prédio. Todo mundo falando para ele não ir, que estava muito arriscado, ele pegou e falou assim, ele não falou nada, simplesmente ele pegou e subiu direto e já era.
No final da noite, o sargento Diego viu as fotos e confirmou que o homem que tentou salvar era mesmo Ricardo. Pois é, né? E os bombeiros seguem fazendo essa busca incessante pelo Ricardo. O Ricardo é tido como a única vítima ali nos escombros, por enquanto, pelo Corpo de Bombeiros. E a gente segue acompanhando essa tragédia e a qualquer momento a gente volta com outras informações, Ana e Chico. Que pena, hein, Ana? E que enorme exemplo de generosidade, né? De amor ao outro, alguém que dá a sua vida para salvar a vida do outro, né? Esse Ricardo tem que ser lembrado como exemplo de doação em São Paulo. E agora vamos direto a São Paulo para falar ainda do desabamento daquele prédio de ontem. O Tiago Schoy está a postos acompanhando o trabalho dos bombeiros, né, Tiago? Isso mesmo, Chico. Oi, para quem pegou Bom Dia Brasil agora, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, está por aqui agora, acabou de chegar também para observar como é que está a situação por aqui. Ele está agora ali acompanhado de policiais militares e também da Defesa Civil e de alguns bombeiros. O que dá para dizer é que os bombeiros continuam o trabalho de resfriamento, ainda não dá para dizer que essa temperatura baixou muito ali no interior dos escombros. É o que eles estão tentando fazer. Eles acabaram de subir também, né, o pessoal até da Guarda Civil Metropolitana, com uma câmera aqui amarrada, né, presa num drone. O drone é aquele equipamento que sobrevoa, sobe, né? Eles tentam ver com essa câmera térmica se tem algum ponto mais quente embaixo dos escombros para eles poderem fazer esse combate aí e poderem buscar essa vítima que está desaparecida. Chico e Ana. Seguem os trabalhos aí, né? Obrigada, Tiago, pelas informações. Pois é, gente, nós continuamos acompanhando aqui o trabalho dos bombeiros nos escombros do prédio que desabou no centro de São Paulo. Várias ruas estão interditadas, o trânsito está muito ruim ali na região e 24 linhas de ônibus foram alteradas. É isso, bom dia a todos.